Olá, tudo bom? Paz do Senhor. Agora acho que umas 5, 6 horas da manhã. Eu acordei agora há pouco e desde ontem eu achei dois canais assim bem legais assim, de um homem, um jornalista e uma mulher, né? E eles falam várias coisas assim e colocam a Bíblia, né, em pauta. E também estava assistindo outros tipos de assuntos também, né? E daí eu vou falar um pouco a respeito disso. E daí eu acordei de novo, né? Porque né? Essas pessoas, né? Estão falando dos assuntos de Apocalipse, né? Que o governo do anticristo, o controle que está escrito na Bíblia, já começou, né? Essa tecnologia avançada da inteligência artificial, da, da tecnologia, da alta tecnologia, high-tech, está muito avançado, né? Daí eu coloquei o vídeo deles naquela parte do canal, né? Que a gente pode colocar os links, né? Para quem quiser assistir, é só procurar, né? Eu esqueci o nome da aba agora, mas é só procurar no meu canal, né? Igreja Evangelho dos Pobres dos Alimentos Sagrados, os últimos vídeos que vai estar falando sobre esses assuntos, né? Então eu vou comentar um pouco, né, a respeito disso e vou começar a falar sobre meus planos agora, né? Porque eu tinha até esquecido, né, dessas coisas, né? Que nos últimos anos eu estava mais envolvido em estudar a Bíblia, saber como se salvar, né? Isso foi muito importante. Mas antes disso, eu já vinha já alguns anos atrás, né? Desde 2012, né? Exatamente, eu tinha descoberto, né, sobre estas coisas, né? Nova ordem mundial, os Illuminates, as famílias que governam o mundo, os Bilderbergs, o Rothschild, Rockefeller, Onassis, os Clintons, e eu já estava por dentro disso, né? Só que agora eu não sabia que estava tão avançado, né? Porque eu fiquei morando na rua, né, durante esses últimos anos, e eu perdi contato dessas informações, né? Tanto é que em 2022, quando eu fui para a rua, né, morar na rua, que eu já não tinha mais dinheiro nenhum, foi por causa disso também que eu perdi todo o meu dinheiro, porque eu já estava sabendo que ia acontecer um reset no mundo, né? E tudo isso é a marca da besta, né? Eles estão fazendo isso para implantar o, o Satanás, o anticristo, o falso profeta, para poder dominar o mundo, né? E desde 2002 eu já estava sabendo disso, então eu fiquei todos esses anos acompanhando até 2022 pela internet sobre essas informações, né, da teoria da conspiração, né? E agora está muito avançado, né? Porque agora está tudo tecnológico, né? E a marca da besta, né? Então agora eu vou mudar meus planos, né? Então eu vou falar um pouco sobre isso, né?
desde 2012, eu já estava começando a descobrir essas coisas, mas eu não li a Bíblia, né? Daí, quando chegou 2022, eu já estava sabendo de tudo isso. Daí, quando a minha mãe morreu, que foi o último ente querido da minha família, morreu todo mundo. Agora eu tô sozinho no mundo, né? Daí eu já tinha perdido tudo que eu tinha, que meu pai tinha deixado uma herança, né, financeira boa, eu perdi tudo, né? Daí eu fui pro Amazonas, né, morar lá, por causa disso, né? Eu me desfiz de todos os meus bens também, o motivo também por causa disso, né? E fui pro Amazonas em 2022, fiquei um tempinho lá, só que não consegui ficar porque eu fui quase sem dinheiro, né? Daí quando acabou o dinheiro, eu fiquei no meio da selva amazônica, lá perdido, né? Daí eu tive que voltar, né? Daí quando eu cheguei aqui, o juiz ele me interditou, né? Então agora eu só tô vivendo numa casa, tendo um pouco mais de, como eu posso dizer, de conforto, assim, de não tô passando muita necessidade, porque eu tô recebendo benefício, coisa e tal. E porque eu tô interditado pelo juiz e pelo promotor por causa do meu problema de cabeça, né? Então eu tava assim, até meio que esquecendo essas coisas, né? Eu não vou comentar muito, que eu nem me lembro mais direito, mas eu tava acompanhando, né? E daí, de ontem para hoje, eu consegui achar dois canais legais que estão falando muito sobre isso, né? E daí eles estão falando muita coisa. Quem quiser saber, assista os vídeos que eu coloquei na minha playlist aqui do canal. Eu esqueci o nome da aba, mas é só procurar no canal que vocês vão achar. É os últimos vídeos. Lá tem muita informação interessante. Até o jornalista, né, de um desses canais, ele estava conversando com um rapaz também que é ligado a comércio de ouro, né? Ouro, né? Ouro, prata, né? E ele estava falando que muitos governos agora, né, dos países do mundo, eles estão investindo muito em ouro, né? Então ele recomendou todo mundo a comprar ouro, porque como vai, eles estavam falando que vai acabar o dinheiro de papel, né? Eu já estava sabendo isso desde 2013, desde 2014, né? Mas só que agora tá ficando mais sério, né? E tem uma agenda, né? Eu sempre ouvia falar dessa agenda, né? Agenda global, né? E acho que até 2030 vai começar o reset no mundo, né? Eles vão dar um reset geral e vai mudar tudo, tudo, né? E as moedas de papel vão ser tudo extintas, né? Tanto é que já tem lugar que nem estão aceitando mais dinheiro, né? Tá acontecendo muita coisa. Só que eles estão distraindo o povo, né, com esse negócio de guerra de Estados Unidos com o Irã, para as pessoas ficar ligadas nisso e não ver a implantação desse governo das trevas, né? Então tá tudo acontecendo, né? A inteligência artificial tá dominando tudo, né? Então, devido a essas informações, só vou passar eu só passei uns, uns tópicos bem superficiais mesmo, porque é muita coisa, né? Hoje em dia eu estou mais integrado na Bíblia, né? Na palavra de Deus, né? E nos assuntos referentes à sobrevivência, né? Então, por isso que eu estou falando, a partir de agora eu vou mudar de ideia, porque de uns 2, 3 dias para trás eu estava pensando em tentar reconstruir minha vida aqui no aqui aonde eu tô aqui no Sudeste, né? Eu moro em São Paulo, né? É um dos melhores lugares da América do Sul, né? Pelo menos é um lugar
é bem melhor do que muitos lugares que tem por aí, né? Eu comi uma paçoquinha, agora tô engasgando aqui, né? Vamos ver se eu consigo continuar falando, né? Então, agora eu vou voltar ao meu projeto, meu planejamento anterior. Acho que eu vou ver se eu consigo arrecadar algum dinheiro, juntar algum dinheiro e morar no Amazonas, porque do jeito que tá indo vai ser um controle total, né? E vai ser tudo tecnológico, né? Eu não vou passar muito, eu não vou falar muito sobre esses assuntos. Assista os vídeos que eu tô colocando na aba do canal. Eu esqueci o nome, é os posters. Acho que é isso, né? Assista aos meus posts do canal do YouTube da Igreja Evangelho dos Pobres. Cada vídeo que eu for vendo, eu vou colocando lá. Eu já tenho vários posts lá de vários assuntos. Mas eu vou começar agora só a tratar desse assunto. Porque eu tô vendo que o negócio vai ficar preto mesmo, vai ficar feio. Até 2030 é capaz de mudar tudo. Daí vai voltar esse negócio de pandemia. Vou dar um exemplo que aconteceu comigo. Em 2014, eu já falava que as vacinas eram a marca da besta. Ninguém acreditava, todo mundo dava risada da minha cara. E eu falando, 2014. Todo mundo que eu via na rua, que eu conhecia, eu ficava falando disso daí, as pessoas nem ligavam, dava risada. Me chamava de maluco. Chegou 2020, daí eu que comecei a dar risada da cara deles, né? Porque eu tava sabendo de tudo. Daí foi todo mundo lá tomar injeção lá. E daí a injeção que tava matando todo mundo. Porque o ataque não é biológico, é ataque químico, né? Por causa das minhas investigações que eu fazia, eu cheguei nessa informação, né? Então parece que vai começar de novo também as pandemias. Agora vai começar tudo de uma vez e vai ser muitas coisas muito malucas mesmo, né? Eu vou colocando aí no canal, daí vocês vão vendo, né? Mas eu vou começar a falar nos vídeos que eu for fazer sobre essa questão de mudança, porque nós não podemos ficar nesses lugares onde tem muita gente, alta concentração, porque todo mundo vai ficar com a marca da besta, tanto na mão, na testa, como está escrito em Apocalipse. Então, para você comprar e vender, você vai ter a marca da besta. Isso já acontece, como está escrito lá em Apocalipse 13. Mas só que agora vai ser muito mais intensificado. E daí, se a pessoa aceitar essa marca, ela vai ser excluída do reino dos céus. Nosso Senhor Deus, Nosso Senhor Jesus Cristo, o Espírito Santo, não vai aceitar as pessoas que fizerem isso. Por quê? Porque é uma afronta, né? Porque vai todo mundo adorar a besta, né? O Satanás, o anticristo. E porque tá todo mundo acostumado com o bem bom, né? Com as coisas boas que o dinheiro traz. Então vai ser uma tentação e uma aprovação ao mesmo tempo, né? E vai acontecer isso, né? Então vou ler aqui um texto que eu estava vendo também um vídeo de um canal e estava tendo um debate, né? Era um debate da Trindade versus os unicistas. Os que são da Trindade acreditam no Deus Pai, no Deus Filho e no Deus Espírito Santo. E quem é unicista só acredita num Deus,
não acredita que Jesus, o Espírito Santo, é Deus. Só acredita que o Deus Pai é Deus. E daí esse que estava debatendo, né? Eram dois cristãos, né? Mas eles estavam debatendo essa conversa, né? Ele citou Isaías capítulo 43, daí ele falou que... Ele citou um versículo falando que Deus... eu vou ler aqui... Eu vou ler o versículo 12, depois eu vou dando mais alguns esclarecimentos e encaixar nesse assunto que eu estou falando, desde o começo do vídeo. Então, Isaías capítulo 43, versículo 12. Eu anunciei, e eu salvei, e eu o fiz ouvir. E Deus estranho não houve entre vós, pois vós sois as minhas testemunhas, diz o Senhor. Eu sou Deus. Não era bem esse versículo que eu queria ler, mas esse versículo é muito importante, porque por causa do assunto que eu tenho para falar. Agora eu não estou lembrando se era esse capítulo que o rapaz lá, unicista, ele usou para demonstrar para o que acreditava na Trindade que só existe um Deus, não existe Deus Jesus Cristo, nem Deus Espírito Santo. Deixa eu ver se eu acho aqui. Interessante, porque esse versículo usa 2 vezes a palavra Deus. Depois eu vou falar uns detalhes aqui, que é justamente o detalhe que eu tenho para falar, que está escrito nesse versículo, que tem 2 termos aqui, utilizando a palavra Deus, que era super importante, que eu nem tinha visto, mas eu queria entrar naquele outro versículo que ele citou. Eu sei que está por aqui, mas eu vou usar esse aqui, porque no versículo que ele citou, eu me lembro que ele disse assim, quando ele leu o versículo: não há Deus nem antes e nem depois de mim, eu sou um Deus só. Para ele justificar, né, o pensamento dele. Só que o pensamento dele está errado porque ele não observou os termos. Por exemplo, eu vou usar esse versículo 12 que eu li agora, porque tem Deus com D minúsculo e Deus com D maiúsculo. E eu percebi que as pessoas, quando lê a palavra Deus, eles acham que o tanto Deus com D minúsculo e o Deus com D maiúsculo são os mesmos, mas não são, são 2 deuses. O Deus com D maiúsculo é o Deus do bem e o Deus com D minúsculo é o Deus do mal. E só que eles não percebem isso, mesmo eles sendo bem inteligentes. Esse rapaz, ele era bem inteligente. Parecia até que ele era bem entendido da Bíblia, mas eles não percebem, eles não têm essa percepção. E eu acho estranho, porque é uma coisa muito importante. E eu consegui descobrir isso sozinho, lendo a Bíblia. Bom, eu não vou chegar agora, porque eu acho que não é esse capítulo, mas eu gostei desse versículo. Eu entrei aqui sem querer. Deixa eu dar uma lida aqui em volta. É esse mesmo, era esse versículo, era esse capítulo, é o capítulo 43, mas aqui tá no verso 10, no versículo 10, só que eu li o 12, mas o 12 também ele é super importante para isso. Agora eu vou demonstrar. Eu vou demonstrar o versículo 10, depois eu vou voltar uns 2 ou 3 versículos e ler direto, para a gente ter uma compreensão melhor disso que eu estou falando. Olha só, versículo 10.
vós sois as minhas testemunhas, diz o Senhor com S maiúsculo, e meu servo, a quem escolhi, para que o saibais, e me creiais, e entendais que eu sou o mesmo, e que antes de mim Deus nenhum se formou, e depois de mim nenhum haverá. Tá vendo? Ele usou esse versículo para provar que Jesus Cristo não era Deus, mas só que ele não falou, não sei se ele sabe disso, mas ele não falou, que o Deus que está escrito aqui é com D minúsculo. Vamos lá, agora eu vou começar alguns versículos antes para demonstrar e provar tudo isso que eu estou falando. Daí eu desbanquei o pensamento dele, porque em nenhum momento, até onde eu vi o vídeo, ele citou referente ao assunto da palavra Deus com D maiúsculo e D minúsculo. E nem o debatente que estava debatendo com ele, que era adepto à Trindade, também falou sobre esse assunto que eu estou expondo agora. Então, dá a impressão que eles não têm esse conhecimento. Por isso que eles interpretam tudo errado. Apesar que eles têm bastante conhecimento da Bíblia, assim, mas precisa ver também se o conhecimento deles está sendo valioso, está sendo pertinente, está sendo edificante para o entendimento da verdade, né? Tem todas essas questões, né? Então são muitas coisas, né? Então eu vou citar só o detalhe. Eu quero chegar na questão do nome, do termo Deus com D minúsculo e o Deus com D maiúsculo, que são dois deuses diferentes. É isso que as pessoas não entendem. Então, quando eles olham a palavra Deus, eles acham que é o Deus verdadeiro, mas tanto aqui no livro de Isaías e no livro de 1 Coríntios tem o nome Deus com D minúsculo. Na maioria dos versículos da Bíblia está constando Deus com D maiúsculo, aí é o Deus verdadeiro. Por isso que eu gosto sempre de ressaltar, quando estou lendo a Bíblia, e aparece a palavra Deus, por exemplo, qual que é o Deus? É o Deus com D maiúsculo ou o Deus com D minúsculo? Para a gente poder entender qual Deus que está escrito no contexto bíblico. Então vamos lá, vamos voltar aqui. Isso é de suma importância, porque senão a pessoa interpreta errado. E depois ela começa a falar essas coisas que são heresias. E daí acaba disseminando o ensinamento, a verdade, do modo errado. Daí a pessoa acaba até se prejudicando e ensinando outras pessoas erroneamente. E daí as pessoas vão para o inferno por ignorância, por interpretar errado. Por isso que as pessoas não entendem a Bíblia. Elas entendem do modo errado. Vamos lá. Vou começar então pelo versículo 9. Vamos ver o que vai acontecer. Isaías capítulo 43, versículo 9. O versículo 9 e 10, eles são grandes. Vamos lá, versículo 9. Todas as nações se congreguem e os povos se reúnam. Quem dentre eles pode anunciar isto e fazer-nos
ouvir as coisas antigas? Interrogação. Apresentem as suas testemunhas para que se justifiquem. E se ouça e se diga, verdade é. Tá vendo? Se a pessoa tem o modo de interpretar e conhecer a Bíblia errado, ela não vai conhecer a verdade, ela vai conhecer a mentira. É o que o texto acabou de dizer, por exemplo. Repetindo, todas as nações se congreguem. Aqui Deus está falando para todas as nações se congregarem, independente do tempo que está sendo proposto. Como eu posso dizer? O pensamento agora é outro. E os povos se reúnam. Tá vendo? Aqui Deus está falando para as nações se congregarem e os povos se reunirem. Como não tem um sentido direto, que povos são, que nações são, quais são essas congregações, nós podemos pensar de vários jeitos, mas esta também não é a questão agora. Quem dentre eles pode anunciar isto? Ou seja, quem dentro destas nações pode falar isto que Deus está falando? Ninguém. A resposta é ninguém. Porque Deus está revelando para o profeta Isaías, há não sei quantos 1000 anos antes de Cristo, de Jesus Cristo ter nascido. Quem dentre eles pode anunciar isto e fazer-nos ouvir as coisas antigas? Então é Deus que está anunciando para o profeta Isaías as coisas antigas, para as pessoas ouvirem e fazer-nos ouvir as coisas antigas. As coisas antigas é muito importante, porque se a gente não descobrir o que aconteceu no passado, nós não conhecemos o presente nem o futuro por causa das mentiras diabólicas dos homens que estão com o espírito com E minúsculo. Tá vendo como é importante sempre ressaltar esses detalhes? Porque tem espírito com E minúsculo e espírito com E maiúsculo. E as pessoas não entendem isso. Elas acham que é tudo a mesma coisa, mas não é a mesma coisa. Então é muito complexo. A Bíblia, cada texto é enigmático. A Bíblia tem uma simbologia muito misteriosa. Não é místico. Místico é coisa do diabo, do demônio. É coisa das religiões do mundo, satanistas. Que nem, por exemplo, o misticismo do esoterismo. Falar de signos dos zodíacos é altamente satânico, porque o mundo do mal, das trevas, que é o mundo da escuridão, do céu da noite, é aquele espaço, aquela dimensão que a gente vê com os nossos próprios olhos à noite, significa que é a casa dos demônios, do Satanás, do anticristo, dos seres malignos, que os homens também interpretam como sendo alienígenas, por exemplo. Alienígenas e demônios são as mesmas coisas. Por isso que eles falam que os alienígenas vêm do alto, vêm do céu, vêm da escuridão.
porque eles dizem que são alienígenas para não dizerem que são demônios, porque eles estão ocultando a informação verdadeira. Então, olha quantos detalhes. Então, aqui está escrito no versículo 9 que eu estou lendo, do capítulo 43 de Isaías, do livro de Isaías, e também em outras partes também do livro dos profetas, também inclusive, que Deus sempre ressalta, em Salmos também, por exemplo, que é importante nós sabermos e sempre estar passando estas informações para os nossos descendentes de todas as gerações, que Deus fez estas maravilhas na antiguidade, abriu o Mar Morto, o Mar Vermelho, para que o povo de Israel passasse, as 12 tribos, os filhos de Israel, passasse pelo Mar Vermelho, para fugir da escravidão, que essa escravidão que ainda existe nos dias de hoje. Então, tudo isso é importante, por isso que está escrito aqui. E fazer-nos ouvir as coisas antigas, interrogação, perguntando. Sim, exatamente. É isso que tem que fazer e acontecer. Apresentem as suas testemunhas para que se justifiquem, e se ouça, e se diga, : verdade é. Por isso que tem que haver as testemunhas, que somos nós, os cristãos, para poder haver o julgamento e poder condenar estes demônios, tanto seres humanos como as potestades espirituais dos mundos celestiais. Porque no céu não existe só o céu da luz, existe o céu das trevas, da escuridão. A verdade está vendo como a verdade é importante? Se você está vivendo na mentira, você nunca vai enxergar a realidade da verdade, igual esta que eu estou te mostrando, porque você acredita na mentira. Então você tem que sair da Matrix. E eu estou demonstrando isso para dizer que agora eu estou decidido também a sair da onde eu estou e ir morar em outro lugar, longe desse sistema tecnológico, robotizado, esse sistema computacional, esse sistema incrivelmente surreal, que está acontecendo e vai acontecer daqui para frente, que nós vamos ver muitos sinais que são demonstrações do que está escrito na Bíblia. Seriam até condizentes a sinais de maravilhas que Jesus Cristo, ele praticou aqui na terra, mas agora o diabo, ele vai praticar de uma forma tecnológica. Versículo 10. Vós sois as minhas testemunhas. Tá vendo? Nós temos que ser as testemunhas de Deus para confirmar que estas coisas que vão acontecer, elas são
contrárias às sãs doutrinas do nosso Deus, do nosso Senhor Jesus Cristo e do nosso Senhor Espírito Santo. Vós sois as minhas testemunhas, diz o Senhor, com S maiúsculo, tanto o Senhor Deus Pai quanto o Senhor Deus Filho. Porque tem gente que não acredita nisso que eu estou falando. É meu servo, a quem escolhi. Aqui, talvez, Deus esteja falando do povo de Israel, mas o povo cristão é a continuidade do povo de Israel. Então, Deus está falando para o povo dele. Só que nós temos também que analisar vários aspectos sobre esse assunto. Quem é o servo? Aqui nesse momento, o servo era os filhos de Israel, sem dúvida, porque nós estamos usando o livro de Isaías. Jesus Cristo ainda não tinha nascido, ainda não existia a religião cristã. Olha, perceba os detalhes. Agora não, agora existe a religião cristã. Então, esse servo também diz respeito aos cristãos. É só usar a dedução e a lógica, a razão, para compreender o que está escrito na Bíblia, que é a palavra de Deus. A gente tem que raciocinar, estudar. Engasguei de novo. Estudar, compreender, entender a palavra de Deus sobre vários aspectos, sobre várias óticas. Não podemos ficar analisando as informações bíblicas utilizando o olho carnal. Nós temos que usar a visão espiritual. A quem escolhi, a quem... É a paçoquinha que eu comi. Vamos ver se eu consigo continuar. A quem escolhi. Tá vendo? Deus, ele escolhe as pessoas. Não é as pessoas que escolhem Deus. Com D maiúsculo. Quem escolhe as pessoas que escolhem o Deus são as pessoas que escolhem o Deus com D minúsculo, que é o diabo. Para que o saibais e me creiais. Tá vendo? Nós temos que saber quem é o Deus verdadeiro da Bíblia, com D maiúsculo, que o nosso Senhor Jesus Cristo revelou nos evangelhos. E para crer nesse Deus, não no Deus da mentira, o Deus com D minúsculo. Está vendo como é importante esses detalhes? Que esses teólogos, esses estudiosos estudam tanto, mas eles não sabem revelar essas informações. E na hora que eles vão fazer o estudo, eles comprometem toda a palavra de Deus só num detalhezinho. Que é super importante, que pelo nome de Deus e pelo nome do nosso Senhor Jesus Cristo sereis salvos. Olha só. E as pessoas, elas não prestam atenção, porque elas são ansiosas, aceleradas, elas estão doentes mentalmente, espiritualmente. E me creais, para que o saibais, saber, conhecer, conhecimento espiritual, não conhecimento carnal, que é do Deus com D minúsculo. Eu estou ressaltando isso agora para nós entrarmos na questão
da diferença da palavra com Deus com D maiúsculo e Deus com D minúsculo. É esse que é o ponto de vista que eu estou demonstrando. Para as pessoas, quando lerem a Bíblia, sentir a diferença e entender o que está escrito na Bíblia. E entendais que eu sou o mesmo. Tá vendo? Aqui é uma reflexão filosófica. E entendais que eu sou, tá vendo? O mesmo. O nosso Deus verdadeiro, o Deus da verdade, o Deus da justiça, o Deus que não vai destruir os que acreditam e conhecem a verdade, ele é o mesmo desde o princípio, do meio e do fim. Desde o começo, do meio e do fim. É isso que as pessoas têm que entender. Para não ser confundidas, enganadas. É isso que está acontecendo. Por isso que estou falando. A partir de hoje, a partir de agora, nesse exato momento, eu vou começar a preparar minha fuga para os montes, que é a floresta amazônica. Por que eu vou para lá? Porque na atual situação, na atual conjectura, é o melhor lugar para sobreviver no reinado agora do anticristo, das bestas, do apocalipse. Nós já vamos entrar. Aí é um estudo que eu não sei analisar, mas pelo que eu já ouvi falar, pelo que eu já ouvi dizer, vão ser 7 anos, 3 anos e meio de falsa paz e 3 anos e meio de pura destruição. Mas esses detalhes de tempo eu não tenho muito conhecimento, mas parece que é verdade, está escrito em Apocalipse. Pelo menos os estudiosos, eles descrevem isso que eu falei agora. E esse período nós temos que estar sem a marca da besta, porque quem não tiver a marca da besta vai ser perseguido, não vai poder comprar e nem vender. Como é que você vai viver dentro de cidades grandes, as smart cities, que esse sistema do diabo vai construir, já está construindo, sem a marca da besta? Como é que você vai comprar? Como é que você vai vender? Como é que você vai comer? Lá dentro da floresta amazônica, nós temos uma opção, porque lá eles não vão incomodar a gente. Por quê? Porque a marca da besta ela tem que ser uma coisa que não pode ser imposta, obrigatória. A pessoa tem que aceitar de livre e espontânea vontade para irritar a Deus, o nosso Deus verdadeiro, Deus com D maiúsculo. Porque se houver imposição, daí Deus vai justificar por causa da repressão, por causa da ditadura. Então todo mundo vai pedir essa marca, que é o que já está acontecendo, Pix, inteligência artificial, esses nomes que eu não sei, por isso que eu estou recomendando, assista os posts que eu estou colocando no canal, que as pessoas que entendem melhor sobre isso, está falando nos vídeos que eu estou colocando, nos posts do canal da Igreja Evangelho dos Pobres dos Alimentos Sagrados. Então, por isso que estou falando, para que eu saibais e me creiais. Tá vendo agora? Ó? E entendais que eu sou o mesmo. E que antes de mim
Deus com D minúsculo, tá vendo? Não é com D maiúsculo. Aqui é um dos pontos cruciais que eu queria chegar. E que antes de mim, Deus com D minúsculo. Aquele rapaz que estava debatendo com outro rapaz, que é o unicista, que acredita só num Deus, ele não avaliou esse detalhe, porque aqui ele colocou esse Deus como sendo Deus com D maiúsculo, todo-poderoso, é o verdadeiro. É esse que eu estou anunciando, revelando. É aí que ele interpretou errado, porque vamos ver essa parte do versículo agora, ó. Preste atenção. E que antes de mim, tá vendo? Antes de mim, Deus. Ele não está falando do Deus com D maiúsculo, que é Jesus Cristo, que é o Filho de Deus com D maiúsculo. Aqui nessa parte não está escrito que é Jesus Cristo. Não está escrito que é o Espírito Santo. Por que eu sei disso? Por causa desse detalhe técnico. Deus com D minúsculo. Só que o debatente, ele não estava conectado com este pensamento. Ele podia estar pensando outras coisas que poderiam estar até sendo reveladas verdadeiramente, mas por causa desse detalhe ele comprometeu todo o argumento dele, ele comprometeu toda a apologética dele, de defender o pensamento errôneo que ele expôs. Por isso que o outro debatedor da Trindade, ele saiu ganhando. É lógico que eles falaram muitas coisas lá, né? Porque eles têm essa inteligência, né? De expor várias ideias num debate, né? Por isso que eu também não debato, porque eu fui preparado para demonstrar o que está escrito na Bíblia da forma correta, por causa do Espírito com E maiúsculo, porque eu sou sacerdote da segunda ordem de Melquisedeque. Eu não sou preparado para ficar debatendo com as pessoas, para ficar discutindo. Porque hoje em dia eu estou vendo muita pessoa que é religiosa do cristianismo querer ficar discutindo coisas que não levam a nada. Porque cada um coloca a sua ideia, seu pensamento e fica uma guerra, uma batalha entre irmãos religiosos, cristãos. Está errado, é isso que o diabo quer. O diabo quer que os cristãos não sejam unidos, se separem, para ficar mais fácil. O diabo sugar, tragar a alma do cristão. E na Bíblia está escrito que a gente não pode contender. Lá em 1 Timóteo, capítulo 3, por ali. Está escrito, é recomendação. Aliás, melhor dizendo, é mandamento que o apóstolo Paulo instituiu em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Representante número 1 do nosso Senhor Jesus Cristo. Aqui na terra. Então, tudo que Paulo fala é lei. E tem gente dentro do cristianismo que combate o apóstolo Paulo e defende o apóstolo Pedro. Eu não estou combatendo o apóstolo Pedro, mas nós temos que ler a Bíblia em certos trechos da Bíblia
diz que o apóstolo Pedro não estava pregando o evangelho ou vivendo do evangelho como deveria ser, dignamente. Está escrito lá em Gálatas. Paulo está revelando essas coisas e ninguém fala sobre isso. Por isso que agora eu tenho consciência de que eu tenho que mudar todos os meus pensamentos, meus planejamentos, meus planos e morar na floresta amazônica junto com a onça pintada, as cobras mais perigosas do mundo, jacaré do tamanho de uma casa e outros bichos lá que mata as pessoas. É melhor morar num lugar assim, num ambiente assim selvagem, mas que Deus criou, que é a natureza, do que ficar agora nesse ambiente, porque daí eu vou perder a vida eterna. Se eu boto a marca da besta são várias interpretações. A marca da besta são vários conceitos que eu ainda até também estou tentando entender, imaginar como que funciona. Por isso que eu estou recomendando, assista os vídeos dos posts que eu estou colocando. Porque da mesma forma que eu estou me instruindo, eu estou ajudando as pessoas a se instruírem do pensamento e do modo correto. Olha quanto tempo eu já estou falando, 51 minutos, só de coisas preciosas. No vídeo que eu coloquei, o rapaz que trabalha com ouro falou: compre ouro, porque a moeda vai perder lastro. O papel, a cédula vai ser excluída. Ele disse até que, acho que no Egito, lá naqueles países lá, maluco lá, dos malucos, acho que era Egito, falou que acordou, teve um dia que acordou lá e o governo tirou todo o dinheiro. O povo acordou de um dia para o outro, acabou o dinheiro de moeda. Aconteceu isso, ele mostrou lá, tem até reportagem lá, tá no vídeo. Aconteceu. Daí o pessoal ficou até sem dinheiro para comprar comida. Encheram, porque lá naquele, acho que era a Índia, acho que não era nem Egito. Era a Índia, que é o lugar mais populoso do mundo. Tem 1 bilhão e 500 milhões de pessoas no mundo. Só de indiano no mundo. Olha só, já é um quarto, um quinto da população do mundo inteiro. Eles acordaram sem dinheiro nenhum. Eles tiveram que ir lá na fila do banco, fez uma fila gigantesca lá e eles ficaram até sem comprar comida, porque eles estão querendo modificar o sistema monetário. Já está acontecendo isso, mas eles vêm com Copa do Mundo, eles vêm com guerra não sei aonde, do Irã contra os Estados Unidos, vem com guerra com narcotráfico, vem com tudo, vem com poluição de arsênio lá no, como é que chama agora? É que é tanta coisa. Como é que chama aquele país lá que é o pior país do mundo, lá é inferno lá? Eu nunca vi um troço daquele. É um lixo total lá. Ah, esqueci o nome agora. É aqueles países malucos lá. Depois, quando eu lembrar, eu falo, porque é muita coisa. Eles vêm com todo este, como eu posso dizer, este entretenimento para as pessoas ficar, para as pessoas não enxergarem isso que eu estou falando agora. Por exemplo, continuando, e que antes de mim Deus nenhum se formou. Então esse Deus com D minúsculo é o diabo, que os outros deuses é o diabo, que aqui está falando Deus. Aqui esse Deus é o diabo com D minúsculo. Deus está revelando. E eu estou descodificando.
E que antes de mim, Deus com D minúsculo, nenhum se formou. E depois de mim, nenhum haverá. Tá vendo? Daí o rapaz lá que estava debatendo, o estudioso lá, o teólogo, ele lê esse versículo e daí, para justificar o pensamento dele, para ele defender a fé dele, que está errado, está tortuoso, está equivocado, ele pega e fala essa barbaridade, fala que Jesus Cristo não é Deus e que o Espírito Santo não é Deus por causa desse versículo aqui, por exemplo, que ele citou. Só porque está escrito aqui assim, e que antes de mim, Deus com D minúsculo, tá vendo? Não é o Deus com... Se tivesse escrito Deus com D maiúsculo, aí sim, aí o pensamento dele estava coerente. Daí ele podia falar, não, se é Deus com D minúsculo, com maiúsculo, se é Deus com D maiúsculo, nesse versículo que eu estou lendo aqui, que ele demonstrou, aí sim, porque Jesus é Deus com D maiúsculo, não é com Deus com D minúsculo. Mas eles não percebem essas coisas. Como é que nós vamos confiar num homem desse? Ele está enganado. Apesar dele ter um bom conhecimento, estudioso da Bíblia, mas, infelizmente, ele interpretou errado. E daí ele vai na internet, nos meios de comunicação, e fala uma abobrinha dessa. Daí todo mundo, pelo menos os que acreditaram e segue o mesmo pensamento dele, vão analisar desta forma que ele disseminou perante o canal da internet, do YouTube. Porque eu vi o vídeo, outras pessoas viram também. E delas vão ser induzidas ao erro. Porque aqui é Deus com D minúsculo. Deus com D minúsculo e Deus com D maiúsculo são completamente diferentes. É um detalhezinho, mas é o detalhezinho que muda tudo. Então, o pensamento, o argumento dele está errado, foi por água abaixo. Então, ele não pode falar que antes de mim Deus nenhum se formou e depois de mim nenhum haverá, mostrando que Jesus Cristo não é Deus nesse texto e nesse contexto que ele utilizou. Isso é só dos exemplos de tanta confusão, tanta coisa errada que as pessoas estão falando por aí. Por que eu sei disso? Porque eu vivi 4 anos na rua. Eu saí do sistema que todo mundo vive. Por isso que eu entendo. Porque enquanto você estava tudo procurando viver dentro do sistema, eu estava fora do sistema. Por isso que eu tenho autoridade e tenho autorização do Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo para falar sobre essas questões. Sobre a verdade, a justiça. É conforme eu estou dizendo. Por isso que eu criei o canal Igreja Evangelho dos Pobres dos Alimentos Sagrados para poder revelar a verdade através do confronto entre
a questão da riqueza e da pobreza. Por exemplo, eu saindo do sistema, eu indo morar no Amazonas, eu não vou mais precisar ficar dentro do sistema que todo mundo vai ter que utilizar, que é a marca da besta. Por exemplo, eu vou começar a passar as aulas, os ensinamentos de como criar galinha, porco, vaca, peixe, como criar, como abater, como fazer, cozinhar, para comer, como plantar vários tipos de coisas dentro da floresta amazônica, que é o melhor bioma, é o melhor ambiente para fazer tudo isso, por causa do clima ameno. Porque se acontecer um caos no mundo, por exemplo, jogar uma bomba atômica, eles não vão jogar uma bomba atômica dentro da floresta amazônica. Eles vão jogar uma bomba atômica lá nesse lugar onde eu falei e esqueci agora, que é um dos piores lugares do mundo, até pior que a Índia lá. Os caras lá é um lixo total lá. Eles comem tudo coisa cheia de mosca. Eles comem umas comidas lá que, pelo amor de Deus, é uma coisa horrível assim. Dá até vontade de vomitar. De tanta sujeira, poluição, tem arsênio na água, tem chumbo. A atmosfera é o pior lugar para se respirar. É como se eles estivessem fumando 50 cigarros ou mais por dia. Só respirando. Ai, como é que chama? Esqueci o nome. É tanto povo, tanta cidade, é tanto país que a gente até ir naqueles lugares lá, que é lugar de inferno lá. Aqui não, aqui é o paraíso. Porque tem a floresta amazônica, ainda tem lugar na Amazônia que é bem limpo, o ar é puro. Eu fui lá em 2022, Jesus me levou até lá que já estava me preparando. Porque agora eu sei como é que faz para ir para lá e viver lá, porque eu passei por lá. Já fiz uma preparação. E lá eles não vão incomodar, porque como eu falei, vai ser o último lugar lá que eles vão lá encher o saco lá da gente. Por quê? Eles querem o pessoal de cidade, porque daí eles vão controlar tudo. Porque esses aí vão ficar com a marca da besta. Para você sair da marca da besta, você tem que montar o seu negócio lá e ficar lá. Negócio de subsistência. Você tem que, como é que se fala? Você tem que viver nesse lugar, sobreviver nesse lugar, que é o paraíso, é o Jardim do Éden. Lá você não vai precisar de dinheiro, porque você vai produzir sua própria comida, você não vai precisar de dinheiro, nem de comprar ouro. Porque quem for comprar ouro é porque vai querer sair da marca da besta, do sistema. E daí vai fazer escambo, vai fazer troca. Mas só que também nós temos que pensar que quem estiver dentro das cidades, quem estiver dentro do sistema, quem continuar vivendo do jeito que todo mundo está vivendo, no capitalismo, no globalismo, ele não vai ter opção também de ficar fazendo escambo, trocar mercadoria, comida, comprar casa só com ouro também. Porque o sistema vai ficar em cima dele. Vai querer fazer ele mudar do jeito que eles querem que todo mundo fique escravizado. E daí Deus vai ficar irritado e vai rejeitar
Todo mundo. E tá escrito, e é bem claro na Bíblia, quem tiver com a marca da besta já tá condenado. E isso já vai acontecer a partir de 2030, já vai haver a mudança. Pode ver, RG, eles estão batendo nisso, a gente abre as páginas da internet, do YouTube, nos jornais, nos noticiários, estão falando, vai ter a mudança do RG, não vai ser eliminado o RG, papel, moeda, dinheiro, não vai existir mais, vai ser tudo digital, como está sendo. Já está aí. Só que as pessoas não percebem, porque elas estão vivendo o mundo do diabo. É isso que eu sempre falo, desde o primeiro vídeo que eu fiz até hoje. Já está na marca, acho que dos 250 vídeos que eu pus no canal até agora, assim, falando assim, aleatoriamente. Então, isso é uma revelação bombástica. Por isso que nós não podemos acreditar em tudo que a gente ouve. Versículo 11. Eu sou o Senhor, tá vendo? Estou revelando o Senhor. Por isso que estou falando. Se prepare para ir morar no Amazonas. No Amazonas, você vai estar lá escondido. Eles não vão querer ir lá te incomodar. Lá não tem internet, não tem luz, não tem nada de tecnológico. Eles vão querer pegar as pessoas das cidades, urbano, da civilização urbana, onde está todo mundo agora. Pode ver, está todo mundo concentrado. Lá no Amazonas tem pouca gente. É só fazer a pesquisa que você vai ver. Não tem muita gente lá. Você vai estar, e daí você vai estar vivendo lá. É o último lugar que eles vão lá para encher o saco de quem está morando lá. E depois, se não tiver passaporte, não tiver com identificação facial, essas coisas malucas que eles estão inventando, a pessoa nem vai poder se deslocar mais. Daí você vai querer sair das cidades e não vai mais poder. Só se você botar a marca da besta, daí eles não vão te encher o saco. Mas aí você vai ficar contra Deus, contra Jesus Cristo, contra o Espírito Santo. Você vai ficar do lado do diabo. Daí você vai viver tranquilo. Porque seu dinheiro vai estar controlado na conta digital. Por isso que o rapaz, esse que vende ouro, estava falando isso. Ele estava falando que o dinheiro vai ficar lá. Eles vão saber no que você está usando. Vai ser o dinheiro digital. Daí, eles vão saber de tudo. Mas você só vai ter acesso se você colocar a marca da besta. Ele até falou de uns negócios que vai ser pelo sangue, sanguíneo, assim, não é nem mais assim chip, essas coisas que eu ouvia falar antigamente. Vai ser um negócio meio que vascular, sanguíneo, eles já estão falando nessa tecnologia. Lá no Amazonas, você vai ficar que nem eu tô falando, eles não vão querer destruir a Amazônia. Se eles destruírem a Amazônia, daí não vai ter mais nenhum lugar para ninguém ficar, nem eles vão. Porque lá é gigante lá. Gigantesco. Eu fui lá, eu vi com meus próprios olhos. Eu dormi lá no meio do mato, no meio da selva. Quase que a onça pintada me matou lá. Mas é a única opção que nós vamos ter para não colocar a marca da besta. Daí você planta sua comida, você cria galinha, cria vaca, cria porco, toma leite, come ovo. Tudo natural ali, escondido ali. Eles não vão implantar a marca da besta lá dentro.
Porque tá todo mundo acostumado na tecnologia, na mordomia. Você acha que as pessoas vai perder celularzinho, vai perder a, o, a, a modernização, a industrialização? Eles têm, tem até os nomes que fala sobre isso. Eu não entendo muito bem. Eu esqueço os nomes. Indústria 4.0, indústria não sei o quê. É tudo fases que eles estão implantando. Eu vejo assim. Eu vou tentar juntar um dinheiro, ir para lá, comprar um terreno e ficar morando lá dentro lá. Desse jeito. Eu tenho acho que ainda mais uns 2026, entrar em 2027, 3 anos. 3 anos e meio, mais ou menos. Até 2030. E daqui uns 3 anos e meio, do jeito que está indo rápido essa evolução tecnológica, 3 anos e meio vai estar, acho que o mais aceleradíssimo ainda, a alta tecnologia. Então, vamos continuar aqui então e falando sobre isso. Versículo 11. Eu sou o Senhor, e fora de mim não há Salvador. Aquele rapaz usou esse versículo também. Tá vendo? Falando que Deus, Jesus, todo mundo, eu tenho ouvido falar assim, Jesus é o Salvador. Daí uns falam, Jesus é Deus. Tá certo o pensamento. Mas tem partes na Bíblia que fala que quem é o Salvador é Deus. Mas Jesus é o representante de Deus. Então ele é o Salvador, porque Deus deu tudo para ele. Porque Deus não tinha dado nada para ninguém até a morte de Jesus Cristo na cruz. Jesus Cristo, a morte de Jesus Cristo na cruz foi o acontecimento crucial para haver essa mudança. Daí houve essa mudança do mundo antigo para o mundo novo, atual, moderno, que é a fase do fim. Começou desde há 2000 anos atrás. A contagem regressiva para Jesus, para o diabo ser destruído. Então agora ele vai tentar a última cartada. Só que ele vai levar um monte de gente junto com ele, como está escrito na Bíblia. Porque ninguém está pensando do jeito que eu estou falando. Estou falando, vocês que têm dinheiro guardado, se quiser comprar ouro, compra, mas você vai ficar vivendo dentro da Matrix, dentro do ambiente artificial que o diabo está montando. Vai para onde eu estou falando, para o Amazonas, dentro da floresta, porque ainda não vai ser o fim, vai ser a grande tribulação, mas não vai ser o fim. Então eles não vão perseguir as pessoas, porque as pessoas já estão tudo controlado já. Eles não vão lá perseguir a pessoa lá dentro da floresta amazônica para matar, escravizar. Lá vai ser um refúgio. Ainda não é o extermínio em massa. O extermínio em massa, aí eu já não sei, que eu não entendo muito bem de escatologia. Eu não me preparei para isso, eu fiquei mais concentrado na salvação. Mas o extermínio em massa, ele vai ser depois da vinda de Jesus Cristo, que ele vai arrebatar a igreja e depois os anjos de Jesus vai destruir tudo. Porque eles estão querendo até, esse pessoal do diabo aí, dos
do Satanás, os satanistas, eles já estão até com a tecnologia para não morrer mais. Eles vão virar tipo assim, aquelas coisas de virtual, assim, sabe? Até no vídeo da moça que eu falei que eu comecei a ver de ontem para hoje, ela demonstrou lá uns artigos lá, ela expôs, e eu até já sabia disso já antes de 2020 eu já estava sabendo, 2020 eu já estava sabendo disso. Eles vão se tornar tipo virtual, assim. Esqueci o nome agora que eles dão. Um avatar, assim, vão ficar dentro da internet. Daí não morre mais. Porque eles estão querendo fugir, porque eles sabem que eles já estão contra Deus. E Deus está escrito que vai vir cair a dele. O próprio diabo acho que vai matar eles. Esse povo aí, os servos do Satanás que governa o mundo. Na Bíblia está revelando tudo. Por isso que eu estou falando para vocês se manterem, se conservarem durante esse tempo da tribulação, da grande tribulação, porque na tribulação nós já estamos, né? Parece que em Apocalipse fala de duas tribulações, a tribulação e a grande tribulação. Em Mateus 24 fala também, acho que da grande tribulação. Em outros lugares também da Bíblia. Tudo que está escrito na Bíblia está acontecendo. Só que está codificado. Eu estou mostrando a parte de salvação. Como você tem que fazer para se salvar. Porque se você cair nessa tentação, nessa armadilha, você vai ser condenado junto com eles. Está escrito na Bíblia que todo mundo vai ser condenado. Vai ser poucos que vai se salvar. Mas só que esses vão ser perseguidos. Por isso que eu estou falando, vai para o Amazonas. Eu já fui. Eu só não fiquei lá porque eu estava sozinho ali. Mas agora, se eu tivesse um lugar, se eu tivesse ali implantado o sistema de alimentação, que eu vou mostrar para vocês, porque eu tenho os livros aqui e já vou começar a separar e já vou falando sobre isso. Estou fazendo esse vídeo já para dar o início, o pontapé inicial. Então eu tô revelando as coisas que Jesus está me dizendo agora. Agora, talvez no próximo vídeo, era para fazer um vídeo até de 15 minutos, ó. Acabei esquecendo, ó. Que ia começar a fazer vídeo de 15 minutos. Mas eu achei um ponto aqui perto, que a internet ela é rápida. Daí, ontem eu fiz um teste de um vídeo de 1h e 5 minutos. Mandou pro canal rapidinho, 15 minutos, acho que eu mandei o vídeo. Fica um pouco mais perto da onde que eu ia, que fica lá do lado da cidade, lá no shopping. Aqui já fica, dá para mim ir até a pé, aqui é um pouquinho longe, mas dá para ir a pé, lá no Sacolão, no Varejão, que a mulher me deu a senha. Então eu vou lá, fiz o teste ontem e foi rapidinho. Então esse vídeo dá para mim postar rapidinho. Não sei, vou tentar fazer os vídeos de 15 minutos, mas não sei, porque é tanta coisa para falar. Ainda mais que agora eu vou começar com esses assuntos de gado de leite, vou introduzir o gado de corte, porque eu tinha uns livros e eu fui perdendo, daí eu fiquei com uma parte. Mas essa parte já dá para implantar um sistema de autossustento dentro da floresta amazônica. É o único jeito. Porque lá a gente não vai precisar de moeda, não vai precisar de dinheiro. A gente reproduzindo os animais e reproduzindo semente e plantando, tendo lá um local, uma cobertura, um abrigo,
Água lá tem abundância, chove bastante. Lá tem bastante nascentes, eu vi lá, eu percebi. No lugar que eu fui tinha ficar a 600 quilômetros de Manaus. Eu vi lá, eu vi bastante rio lá, bastante floresta. Lá é garantido. Só se eles aprisionarem lá o povo de lá, que não quer a marca da besta, mas acho que isso eles não vão fazer, porque eles têm que fazer de um jeito que as pessoas, elas desejam, elas almejam a marca da besta, o sistema que eles estão implantando. E isso é a coisa mais fácil do mundo, você pode ver. Todo mundo só quer viver em cidade, todo mundo só quer viver na farra, na diversão, no prazer. Por isso que eu tô falando. Então, tá vendo? Não vai ser uma coisa assim, assim, como eu posso dizer, imposta, assim, não, você tem que fazer, senão você vai morrer. Daí o cara vai lá e, e põe a marca da besta, igual eles fizeram na vacina. Lembra em 2020, na pandemia, que eles fizeram? Eles tocaram o terror lá, o alarde, no mundo inteiro. Daí todo mundo foi correndo lá no hospital, lá, tomar injeção por livre e espontânea vontade. É assim que eles vão fazer. Mas eles não vão pegar pessoa assim e introduzir a marca da besta. E hoje em dia eu acho que é tão fácil colocar a marca da besta que a pessoa vai estar com a marca da besta e ela nem vai saber que está com a marca da besta. Eu mesmo, vamos supor que eu não consigo ir antes de começar o reset que eles estão montando e fico por aqui mesmo. Aqui, né? Assim, onde tem a população, onde todo mundo vive, em cidades. E daí eu vou ter que colocar coisa de reconhecimento facial, por exemplo. Tem que colocar não sei o que para poder abrir porta, para poder abrir fechadura de casa, para poder comprar coisa no mercado com celular ou até mesmo com a mão, porque lá em Apocalipse 13, não vai dar tempo de ir lá até agora, mas Apocalipse 13 fala disso, né? A marca da besta, que vai ser na testa e na mão, né? Então, acho que mesmo se eu chegar nesse ponto que eu nem sei, eu nem gosto dessas funcionalidades. Eu gosto de dinheiro vivo, pagar as coisas com dinheiro. Mas se eu tiver aqui ainda, eu vou a pé lá pro Amazonas. Andar 4.000 quilômetros até chegar lá, mas eu vou. A pé, não tem outro jeito. Como é que eu vou pegar transporte para ir para lá se eu sou obrigado a colocar reconhecimento na mão, reconhecimento na face? Então tudo isso daí é a marca da besta. Mas eu vou a pé, no meio do caminho. Vou fazer o quê? Aqui eu não vou ficar. Prefiro ficar lá no meio das onças, dos animais lá, das moscas lá, que dá malária, de mais não sei o que lá, de cobra, que nem eu fiz em 2022, que eu fui pra lá, fiquei lá, dormindo no meio da floresta lá. Então eu já tenho experiência já. Daí se eu conseguir... Eu tava vendo até uns vídeos ontem, eu não tenho certeza se os sítios que eu vi lá de 12 alqueires ficava lá no Amazonas, mas estava vendendo lá o sítio de 12 alqueires por 10 mil reais. Se for isso, eu já vou até começar a fazer a pesquisa aqui e ir botando os vídeos nos posts. Eu já botei acho que uns 2 vídeos nos posts.
E no meu WhatsApp eu tô pondo também. Então se inscreve lá e participa do WhatsApp para a gente entrar em contato. Porque é até melhor que as pessoas que estão compreendendo isso que eu estou falando se ajunte junto comigo e nós. E seria até mais legal, já pensou em 10, 20, 30 famílias lá e comprar um espaço, começar a montar, já preparar família cristã? Pô, não ia ser legal? Pelo menos era a única opção que a gente tem, né? Seria a única opção que a gente tem. Porque ficar aqui, nós vamos ter que pôr a marca da besta, não tem como. Como é que você vai comprar e vender dentro aqui do meio urbano aqui? Até mesmo no interior aqui de São Paulo, Minas, Paraná, vai ser tudo a mesma coisa, vai ser todo mundo marcado. Sem a marca é isso. Se você não tiver a marca, você não pode mais comprar e vender. Como já acontece também, porque sem dinheiro você não compra e nem vende. Se você for num lugar e não pagar, você vai preso. É roubo. Se você pegar as coisas e ir embora sem pagar, eles chamam a polícia. Mas só que, tá vendo? Essa marca ainda ela não é a oficial. Aquela que realmente, aquela que assim vai determinar a ira de Deus, né? Então vamos terminar aqui. Eu vou ler para concluir. O versículo 12 agora para terminar, para comprovar isso que eu falei. O versículo 12 que eu já li tem o Deus com D minúsculo e o Deus com D maiúsculo. Tá vendo como eu tô certinho? Ó? Vamos lá. Eu anunciei e eu salvei e eu o fiz ouvir. Tá vendo? Tudo isso que eu tô falando, eu tô anunciando como Deus anunciou em toda a Bíblia. E eu salvei. Tá vendo? Deus só vai te salvar se você fizer do jeito que eu tô falando. Eu tô avisando. Eu vou fazer isso a partir de agora. Eu vou começar agora. E vou demonstrando. Agora, se vai dar certo tudo isso que eu tô falando, que eu tô dizendo, que eu vou fazer, aí eu não sei, é outros 500, mas eu não vou querer implantar a marca da besta, né? Principalmente no corpo, porque vai ser no corpo, né? E eu salvei, tá vendo? Tudo isso que eu tô falando é a salvação de Deus. E eu o fiz ouvir, tá vendo? Você está ouvindo. Então você é o escolhido. Então você não pode pôr a marca da besta. Agora, ó, presta atenção, ó. E Deus, com D minúsculo. Estranho, tá vendo? Aquele Deus do versículo 10. Foi do versículo 10? Com D minúsculo que eu citei, é esse Deus estranho aqui, que é o diabo, é o Satanás. Tá vendo a prova? No capítulo 43 do livro de Isaías, versículo 10, versículo 12. Tá vendo? E o rapaz nem prestou atenção. Ou fez isso por maldade, ou fez isso, mas eu acho que foi por maldade, porque uma pessoa que era bem esclarecida, falava as coisas da Bíblia certinho, não prestar atenção nisso. Ó, presta atenção. E Deus estranho com D minúsculo. Não houve entre vós, tá vendo? Para que essa marca da besta, esse sistema do diabo, não fique entre você, ó,
Deus está falando aqui, ó. Ele anunciou na Bíblia, ele vai salvar, ele está confirmando para quem acredita nisso que eu estou falando, e ele está fazendo as pessoas ouvir, ó. Tá vendo? Tá escrito no versículo 12. E Deus estranho não houve entre vós. Ele tá falando isso pro povo dos filhos de Israel, mas serve pra gente, porque é apocalíptico. É Apocalipse, ainda não acabou os tempos. Lembra que eu sempre falo nos vídeos que eu faço? Já foi cumprido tudo, só tá faltando os tempos. Esse tempo ainda não acabou. É tempo profético de Apocalipse. Então esse versículo serve para nós. Estou falando. E Deus estranho não houve entre vós. Está falando isso tanto na época dos filhos de Israel, como para nós cristãos, hoje em dia. Porque o povo antigo de Israel era o povo de Deus, que já foi julgado. Já foi salvo. Agora quem vai ser salvo vai ser a igreja. Continuando. Pois vós sois. Pois vós sois as minhas testemunhas. Tá vendo? Deus vai te salvar para você ser testemunha contra o diabo, o anticristo e esse povo que segue esses líderes religiosos, esses líderes políticos, esses educadores, esse sistema. Você vai ser testemunha contra eles, porque eles estão contra você. E você fica do lado deles, você está perdido. É perdição. Diz o Senhor com S maiúsculo. Eu sou Deus com D maiúsculo. Dois termos, duas palavras, dois nomes. Deus dentro de um versículo. Deus com D minúsculo e Deus com D maiúsculo. Deus com D minúsculo, o diabo. Deus com D maiúsculo, o Deus verdadeiro. O Deus vivo, o Deus justo. O Deus Pai. No mesmo versículo. Tá vendo? Agora fica a seu critério. Você escolhe quem você vai seguir. Ok? Muito obrigado. Deus abençoe e a paz do Senhor.